Olá pessoal, vamos à nossa aula de Biologia, explorando nessa matriz de Ciências da Natureza e suas tecnologias. Vejam, esse mapa, ele apresenta a localização geográfica dos principais biomas brasileiros. A seguir, são feitas afirmações a respeito das características biológicas desses biomas. Então, vamos fazer a análise aí, né? Veja a primeira observação. Vegetação com adaptações a solo lodoso e de alta salinidade caracteriza os mangues encontrados no Pantanal. Opa! Aqui nós temos um problema. Os mangues são característicos de regiões litorâneas, onde a água dos rios se encontram com a água do mar. Veja, a questão do Pantanal, ele fica na região central brasileira e não tem contato com o mar. Então a gente já vê que há uma afirmação falsa aqui. Vamos analisar a 2. O solo coberto por densa cobertura de vegetais representadas por seringueiras, cupuaçu e castanheiras caracteriza o bioma amazônico. O maior bioma brasileiro, que é o bioma amazônico, descrito por uma floresta enorme, à base de seringueiras, bem como descreve a afirmativa 2. Na afirmativa 3, a vegetação tipicamente representada por plantas xeromórficas, plantas adaptadas a climas secos e adaptadas a solos ácidos, e fauna de vertebrados representado por lobo-guará, ema, tamanduá, caracterizam o Pampa gaúcho? Não, minha gente? Essa é a descrição clássica do bioma cerrado. Observação 4. Vegetação típica de regiões semiáridas, com perda de folhas pela vegetação durante a estação seca, caracteriza a caatinga. Exato, pessoal, essa é a descrição do bioma caatinga, uma vegetação adaptada a um clima seco, e as plantas perdem as folhas regularmente para evitar a desidratação, na época da seca pior, Na observação 5, vastas extensões de campo aberto e predomínio de gramíneas caracterizam o Pampa gaúcho. Exatamente, esse bioma do extremo sul do Brasil se caracteriza por ter uma vegetação muito aberta, enormes planícies onde há o predomínio das gramíneas, Então, a partir daí, o teste propõe que o candidato perceba as afirmações falsas dentre os biomas brasileiros. Então, nós temos como falsas aí as afirmações 1 e 3, que corresponde ao gabarito D. São falsas as afirmações 1 e 3. Os aguapés, encontrados em toda a extensão urbana do Rio Mossoró, estão sendo retirados pela Gerência de Gestão Ambiental, com o apoio da Secretaria de Serviços Urbanos, Trânsito e Transportes Públicos. A retirada das plantas aquáticas do leito do rio é uma atividade comum, mas em 2009 apresentou um diferencial, já que passarão por análise na Universidade Federal Rural do Semiárido e poderão ser usadas em breve na produção de adubos. A grande proliferação desse tipo de planta aquática no leito do rio, principalmente nos trechos urbanos, pode ser explicada pelo alto grau de poluição da água, já que possui grande tolerância a poluentes como metais pesados. O aguapé é considerado uma planta daninha, pois quando é encontrado em grandes quantidades, impede o desenvolvimento de algas responsáveis pela oxigenação da água, causando a morte dos organismos aquáticos. A reportagem destaca um procedimento cada vez mais frequente no tratamento de água eutrofizada por esgotos domésticos oriundos de grandes cidades. Os aguapés, quando são manejados de forma adequada, podem ser entendidos assim como verdadeiros controladores biológicos, na medida em que... Alternativa A. Absorvem boa parte do excesso de sais minerais liberados pela decomposição microbiana dos esgotos, impedindo a proliferação exagerada de algas na superfície. Vejam, essa afirmação, ela descreve exatamente o papel do aguapé como uma espécie de despoluidor do rio. Na medida em que esgoto sem tratamento é lançado na água, ele entra em decomposição por ação dos decompositores, fungos, bactérias, que agem transformando o esgoto orgânico em sal mineral. É o processo de mineralização. O excesso de sais minerais resultantes da decomposição do esgoto é que é um dos grandes problemas ambientais, pois, na medida em que a quantidade de sal mineral
aumenta, uma vez que o esgoto foi decomposto, vai haver um correspondente aumento na população de algas. Quando a população de algas aumenta muito, a água fica esverdeada, o que dificulta a passagem de luz para as camadas inferiores, prejudicando o rio e prejudicando as comunidades das zonas mais profundas desse rio. Então, o aguapé, ele retirando esse excesso de sal mineral, ele evita esse problema de eutrofização da água. Vamos à alternativa B. Impedindo a passagem de luz para as zonas mais profundas do rio, impedem a proliferação de micro-organismos patogênicos e prejudiciais aos ambientes ribeirinhos. Ora, essa afirmativa ela é contraditória. Na medida em que o aguapé faz o sombreamento, ele impede a passagem de luz. Sem luz, são as algas que são prejudicadas e não micro-organismos patogênicos. Essa afirmativa, portanto, ela é falsa. Alternativa C. Agem como decompositores de fezes e urina presentes na água em função dos dejetos constantes de esgoto sem tratamento por muitas cidades. Ora, os vegetais nunca vão se comportar como decompositores. Esse é um papel dos fungos e das bactérias. Os vegetais, eles são produtores, são seres fotossintetizantes. Essa afirmativa é falsa, portanto. Vamos à afirmativa D. Fixando o nitrogênio atmosférico, garantem o abastecimento de compostos nitrogenados que suprem as necessidades das populações de comunidades aquáticas. Ora, de novo, estamos diante de uma afirmativa falsa. Os vegetais não têm a capacidade de fixar diretamente o nitrogênio. Os únicos organismos que fazem isso são os chamados fixadores de nitrogênio. São as bactérias, algumas cianobactérias e alguns fungos, chamados de fungos micorriza. Vamos à afirmativa E. Suas raízes, bastante ramificadas e esponjosas, arejam a água desoxigenadas por causa da proliferação de bactérias aeróbias decompositoras do esgoto. Novamente, uma afirmativa falsa. As raízes dos vegetais apenas absorvem água e sais minerais. O arejamento fica por conta das algas, que através da fotossíntese liberam o gás oxigênio, que é o que abastece os peixes e os demais seres aeróbicos do ambiente. Então, recordando, nós temos aí 5 afirmativas, né? Apenas uma verdadeira, que é a afirmativa A. A joaninha é um inseto encantador para as crianças, o que leva a espécie a ser protagonista em desenhos animados. Na vida real, porém, trata-se de um voraz predador e entre seus acipipes inclui-se pulgões, ácaros e cochonilas, 3 das mais danosas pragas agrícolas. Transformar esse conhecimento em benefícios para a agricultura por intermédio do controle biológico de pragas é um desafio constante para a Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. O órgão, uma das 41 unidades de pesquisa da Embrapa, faz da natureza seu laboratório, nesse caso, procurando uma alternativa aos agrotóxicos, notoriamente danosos não só ao meio ambiente, mas também à saúde de quem aplica e acaba consumindo os residuais nos alimentos. Preocupado com seu pomar, que estava sendo atacado por pulgões parasitas, um agricultor, após ler o texto publicado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural, resolveu levar à prática a técnica do controle biológico de pragas e dispersou, mediante orientações de agrônomos, uma determinada quantidade de joaninhas em seu pomar. Podemos afirmar, com base em nossos conhecimentos em ecologia, que esse tipo de técnica... Bom, então eles vão perguntar agora sobre a eficiência e alguns detalhes sobre essa técnica que envolve o controle biológico de pragas. Ou seja, é a utilização de um organismo para combater outro. Como é um exemplo típico é o caso do peixe larvófago no combate à dengue, né? Então a gente usa o peixe para combater a larva. Então estamos diante de um controle biológico de pragas. Nesse caso, a joaninha, que é um inseto predador que vai devorar o pulgão. Na medida em que se usa essa técnica, na qual um organismo controla outro, controle biológico de pragas, nós temos como um dos resultados a redução na utilização de agrotóxico, o que vai poupar o ambiente de muita contaminação. Mas vamos analisar isso nas alternativas. Na alternativa A, não apresenta resultados significativos no que diz respeito à contaminação ambiental por defensivos químicos.
Ora, pessoal, justamente essa técnica tem como objetivo reduzir a utilização de agrotóxico. Eu uso um organismo para controlar outro. Controle biológico de pragas. É uma técnica que reduz a utilização de agrotóxico. A afirmativa A é falsa, portanto. Vamos à afirmativa B. Mostra-se muito mais eficiente, uma vez que os controladores biológicos agem sempre de forma mais rápida e fulminante que os agrotóxicos químicos convencionais. Ora, gente, aqui nós temos dois aspectos, né? Primeiro, aquela palavrinha sempre, né? Em biologia, a gente, né, devemos ficar espertos com essas afirmações nunca, todos, sempre, jamais. Não que não aconteça, mas é raro isso acontecer no campo da biologia. E outra é a questão da eficiência, porque a ação dos predadores, ela vai ser sempre mais lenta que a ação do veneno. Na medida em que se aplica o defensivo agrícola, a morte da praga é muito mais rápida. O controle biológico de pragas é um pouco mais lento, mas também é eficiente. Vamos à alternativa C. Resulta a médio e longo prazo numa redução significativa da contaminação dos últimos níveis tróficos das cadeias alimentares da região. Olha, estamos aí diante de uma afirmação correta. Na medida em que se usa a técnica do controle biológico de pragas, acaba se utilizando menos agrotóxico. Os agrotóxicos, eles têm efeito bioacumulativo, ou seja, eles vão se concentrando ao longo da cadeia alimentar, prejudicando, sobretudo, os últimos elos dessa cadeia, que é exatamente o que essa alternativa C fala, né? Então vamos agora analisar a alternativa D. Potencialmente prejudicial, uma vez que a joaninha, trabalhando como predador e se comportando como consumidor secundário, vai levar à extinção todos os consumidores primários da região. Ei, também, né, não podemos ser tão incisivos assim. A joaninha, ela vai atacar o pulgão, vai atacar talvez um ou outro inseto menor que ela encontre, mas daí para afirmar que todos serão destruídos por ela, aí está o problema dessa alternativa. Vamos à alternativa E. Perigosa, uma vez que a ação predadora da joaninha sobre os pulgões certamente vai acarretar a superpopulação de todas as outras espécies do pomar. Ora, pessoal, não existem dados nesse teste que nos permitam tirar essa conclusão. Então, ficamos com a alternativa mais razoável, que é a alternativa C. Quer dizer, a técnica do uso da joaninha, que é o controle biológico de pragas, resulta a médio e longo prazo numa redução significativa da contaminação dos últimos níveis tróficos das cadeias alimentares da região. Um grupo de estudantes de medicina foi encarregado por seu professor orientador de fazer o levantamento nutricional de uma população isolada no interior do estado. Os resultados obtidos depois do levantamento estão apresentados na tabela. Os problemas detectados pelos alunos estão expostos, né? Vejam o caso ali, ó, de osteoporose. Nós temos 12 casos registrados, bócio, 8 casos, gengiva sangrando, 22 casos, anemia, 27 casos, cegueira noturna, 23 casos, cárie dentária, 87 casos. Como proposta de solução para esses problemas de saúde, eles apontaram no relatório de seu trabalho as seguintes medidas. Medida 1. Fornecer sal iodado para regularizar a produção de hormônios da tireoide. Medida 2. Estimular os habitantes a consumirem frutas cítricas a fim de regularizar os níveis de vitamina C e combater os problemas de escorbuto. Medida 3. Estimular as autoridades locais a adicionarem flúor na água fornecida aos habitantes. Medida 4. Orientar essa população a utilizarem panelas e utensílios de ferro na preparação de alimentos, a fim de normalizar os níveis de ferro e combater a incidência de anemia. Medida 5. Estimular as autoridades locais a cadastrarem essa população em programas do governo que fornecem leite e seus derivados às populações carentes. Bem, vamos analisar agora. A questão da osteoporose é um problema associado à carência de cálcio no organismo. Ora, gente, o leite e derivados do leite são grandes fontes de cálcio que previnem esse problema da osteoporose.
Já a questão que envolve o sal iodado está ligado diretamente à tireoide. A tireoide, tanto no hipotireoidismo quanto no hipertireoidismo, podemos acarretar problemas que levam ao bócio. Então, uma das medidas seria acrescentar iodo, que é um dos elementos essenciais ao bom funcionamento da tireoide, no sal. Na medida em que o sal iodado fornece esse iodo, a tireoide regulariza e o problema do bócio acaba sendo combatido. O problema da gengiva sangrando tem uma ligação direta com o escorbuto, que é uma carência de vitamina C. Na medida em que falta a vitamina C no corpo, todo o corpo sofre, lógico, mas especialmente é visível os sinais dessa carência na gengiva, onde vai haver sangramento, infecção. E o combate normalmente se faz com frutas cítricas, que são frutas ricas em vitamina C. A questão que envolve a anemia também está ligada a uma deficiência orgânica, que é a falta de íons ferro. Então, a sugestão de se utilizar panelas de ferro e utensílios de ferro é uma forma de enriquecer a dieta das pessoas com esses íons que vão combater os problemas ligados à anemia e à baixa produção de glóbulos vermelhos. Já o problema da cegueira noturna é uma questão clássica que envolve a vitamina A. A vitamina A ou retinol é uma vitamina que está ligada à visão. Então, na medida em que há uma carência de vitamina A, carência de retinol, várias estruturas no corpo sofrem, especialmente a visão. Então, nós temos o caso da cegueira noturna. Então, a sensibilidade do olho diminui bastante e, especialmente à noite, se torna mais evidente esse fenômeno, que pode ser combatido mediante o consumo de certos alimentos, vegetais, derivados de óleo de fígado de bacalhau, que são ricos em vitamina A. Já a cárie dentária é um problema que está associado com a estrutura do esmalte, que é a camada mais externa do dente. E normalmente problemas de cárie dentária estão associados à deficiência de flúor, que pode levar ao enfraquecimento desse esmalte e permitindo assim a entrada de bactérias para o interior do dente, o que vai causar uma infecção. A partir dos problemas detectados e das medidas propostas pelos alunos, vem a pergunta: qual das alternativas a seguir relaciona corretamente a medida a ser tomada com o problema de saúde específico? Na alternativa B, nós temos ali que a medida 1, que é a introdução de iodo no sal, é uma forma de combater o bócio, está correto. No caso da anemia, a utilização de utensílios de ferro, que vai estimular a produção de glóbulos vermelhos. E para combater a osteoporose, os programas do governo que visam fornecer leites e derivados de leites para as populações, o que são grandes fontes de cálcio. Cuidado com o consumo de sal. O maior problema do sal está no sódio, presente também em muitos produtos industrializados. Saiba as consequências do consumo exagerado de sal e alguns truques para evitá-lo. Há muito tempo ouvimos os médicos dizerem que reduzir a ingestão de sal previne doenças do coração, principalmente a pressão alta, a hipertensão. Na maioria dos casos de hipertensão, somente a redução do sal na comida não é suficiente, mas que ajuda, ajuda. Qual o problema do sal? O sal de mesa é também conhecido como cloreto de sódio, e o problema está no sódio e não no cloro. Sabe-se que o sal de mesa tem 40% de sódio, mas ele está presente também em vários produtos industrializados que consumimos diariamente, como pães, queijos, cereais, bolachas, enlatados, etc. Por que o sal faz mal para quem tem pressão alta? A elevada ingestão de cloreto de sódio, o sal de cozinha, faz o organismo reter mais líquidos e aumentar o volume, podendo levar a um aumento de pressão sanguínea e causar a hipertensão, responsável por infarto e acidente vascular cerebral. O consumo excessivo de sal pode também afetar os rins. E a partir daí, então, a pergunta vai ser construída, Na medida em que o sal se acumula no sangue, quais serão as consequências? O que vai acontecer e qual é a relação do sal com a pressão alta? Vamos, então, à afirmativa A. Os tecidos subjacentes aos vasos sanguíneos perdem água por osmose para o sangue. O volume sanguíneo aumenta e a pressão na parede dos vasos aumenta, o que, por sua vez, aumenta também os riscos de AVC, que é o acidente vascular cerebral.
Ora, gente, essa afirmativa mostra corretamente o que acontece com o consumo de sal. Na medida em que a pessoa consome muito sal, boa parte desse sal vai para a corrente sanguínea e o sangue fica concentrado, o que é um problema. Para resolver esse problema, os tecidos vizinhos aos vasos sanguíneos, por osmose, perdem água. Essa água que passa dos tecidos vizinhos para o sangue, dilui o sangue, diminui a concentração de sal no sangue. Por outro lado, o volume sanguíneo, ele aumenta. Como a água entrou no sangue para diminuir a concentração, correspondentemente o volume de sangue aumenta. Na medida em que o volume de sangue aumenta, a pressão nas paredes dos vasos se torna maior. E isto aumenta, sem dúvida nenhuma, o risco de um rompimento de um vaso desses, um derrame, ou no caso específico do cérebro, um acidente vascular cerebral, um AVC. Então esse é um dos grandes dramas do consumo de sal. Vamos à afirmativa B. Os tecidos subjacentes aos vasos sanguíneos ganham água por osmose e a pressão dos líquidos dos tecidos aumenta pela acentuada retenção de líquidos nos tecidos. Ora, gente, isso é exatamente o contrário do que a gente acabou de comentar em relação à alternativa A. O sal que a gente come na dieta, ele fica no sangue. E o sangue fica mais salgado, mais concentrado, hipertônico. As células vizinhas, os tecidos vizinhos, perdem água para o sangue e não, como é afirmado aí, e não ganham essa água do sangue. Então é falsa a alternativa B. Vamos à alternativa C. A concentração do sangue aumenta, o que força a saída de água dos vasos sanguíneos para equilibrar a pressão interna e externa. Novamente, o contrário do que foi dito antes. É verdade que a concentração do sangue aumenta, só que quanto mais concentrado o sangue fica, por osmose, mais água entra no sangue e não sai. Essa água que entra aumenta a pressão, causando os riscos de acidentes vasculares cerebrais. Alternativa D. A concentração do sangue se torna muito alta, o que, por sua vez, força os glóbulos brancos a saírem dos vasos sanguíneos através do fenômeno da diapedese, aumentando a pressão nos tecidos e aumentando as chances de AVC. Ora, gente, se for pensarmos bem nessa alternativa, não tem nada a ver essa questão da diapedese. A diapedese é um movimento de saída na qual os glóbulos brancos saem dos vasos sanguíneos para combater bactérias invasoras. Não tem nenhuma relação com concentração de sal. Essa afirmativa, ela é falsa, portanto. Afirmativa E. O fígado, através de sua função detoxificadora, retira os excessos de sódio da corrente sanguínea para evitar o aumento excessivo da pressão arterial. Ora, gente, de novo uma alternativa falsa. Quem retira o excesso de sal da corrente sanguínea é o rim. O rim, filtrando o sangue, retira o excesso de sais minerais, dentre eles o sal de cozinha, cloreto de sódio, que é misturado com a urina e expulso do corpo. Então, recapitulando, a alternativa correta é a alternativa A. Os tecidos subjacentes aos vasos sanguíneos perdem água por osmose para o sangue. O volume sanguíneo aumenta e a pressão na parede dos vasos aumenta, o que, por sua vez, aumenta também os riscos de AVC. No livro Programa Nacional de Imunizações, produzido pelo Ministério da Saúde, Moacir Scliar escreve: Em 2004, completou um século a primeira campanha de vacinação em massa feita no Brasil. Idealizada por ninguém menos do que Oswaldo Cruz, o fundador da saúde pública no país, tinha por objetivo controlar a varíola, que então dizimava boa parte da população do Rio de Janeiro. 100 anos após a introdução da vacina, esse nos parece um objetivo exequível. No entanto, a iniciativa de Oswaldo Cruz resultou em fracasso e em grave conflito. Os protestos contra a vacinação obrigatória foram crescendo até eclodirem na chamada Revolta da Vacina, que transformou as ruas da então capital federal em verdadeiro campo de batalha, com barricadas que lembravam a Comuna de Paris, ocorrida alguns anos antes. O conflito deixou mortos e feridos. A obrigatoriedade da vacinação foi revogada. Seguiu-se uma epidemia de doenças que resultou em milhares de vítimas. O mecanismo de ação da vacina, que, infelizmente, não era bem compreendido pela população da época, pode ser resumido da seguinte forma. Daí então, pessoal, eles vão apresentar o teste através de várias afirmativas, onde a gente vai ter que analisar e perceber o que está correto ou não em relação a elas. Vamos então à alternativa A.
A vacina consiste na introdução do agente inativo ou abrandado no corpo de uma pessoa sadia, a fim de estimular o organismo a produzir passivamente os anticorpos específicos e desenvolver a resistência. Então, observem bem que nós temos uma falha nessa afirmativa, né? Ou seja, a vacina, ela estimula o sistema imunológico da pessoa a produzir anticorpos, a produzir ativamente e não passivamente, né? Quando o sistema imunológico da pessoa reage ao antígeno que está presente na vacina, é o próprio sistema imune que ativamente vai produzir. Então, essa é a falha da alternativa A. Vamos à alternativa B. A vacina consiste na introdução do agente inativo ou abrandado no corpo de uma pessoa sadia, a fim de estimular o organismo a produzir passivamente os antígenos específicos e desenvolver a resistência. Novamente, nós temos uma falha nessa alternativa. Duas falhas agora. A do passivo, porque a imunidade da vacina ela é ativa, e outra, o corpo, quando recebe a vacina, ele não produz antígenos, ele produz anticorpos. Essa é a falha da alternativa B. Vamos à alternativa C. A vacina estimula o sistema imunológico a reconhecer e fagocitar, por meio de glóbulos brancos, os micro-organismos invasores que podem levar a pessoa a desenvolver doenças potencialmente fatais ou que criem problemas definitivos na coordenação neuromuscular. Ora, pessoal, nós temos aqui de novo uma falha. A vacina, ela não estimula a fagocitose. Pelo contrário, ela estimula o sistema imune a fabricar os anticorpos. Esses anticorpos, posteriormente, vão marcar os antígenos invasores e servirão de referência para que os glóbulos brancos fagocitem as bactérias. Então, na verdade, é falso o que está sendo afirmado aí. Vamos à próxima afirmativa. A vacina consiste na introdução do agente inativo ou abrandado no corpo de uma pessoa sadia, a fim de estimular o organismo a produzir ativamente os anticorpos específicos e desenvolver a resistência. Vejam, estamos diante da afirmativa correta, né? A vacina, ela estimula o sistema imunológico da pessoa a ativamente fabricar os anticorpos de defesa. Vamos à alternativa E. A vacina é um meio muito eficiente de tratamento de várias doenças. Ela é produzida com a finalidade de destruir organismos patogênicos e ser um potente auxiliar na medicina no combate às doenças. Ora, gente, a falha dessa alternativa está no seguinte: vacina não é utilizada para tratar a doença. A vacina ela é utilizada para prevenir a doença. Recapitulando, então, a alternativa correta, que é a alternativa D. A vacina consiste na introdução do agente inativo ou abrandado no corpo de uma pessoa sadia, a fim de estimular o organismo a produzir ativamente os anticorpos específicos e desenvolver a resistência. Muito se tem falado sobre a importância da redução do consumo de gorduras saturadas na dieta humana. Muitos problemas que afligem a saúde de milhões de brasileiros poderiam ser reduzidos com simples medidas alimentares que visam reduzir a presença dessas gorduras e de alimentos ricos em colesterol na mesa das pessoas. Em relação aos problemas cardíacos, mudanças de hábitos alimentares que tivessem como objetivo a redução do consumo de gorduras animais e carnes ricas em colesterol se refletiriam. Então, a partir daí, vamos analisar uma por uma para ver o que faz sentido ou não. Começando pela alternativa A. Numa redução significativa dos problemas de taquicardia, uma vez que as gorduras saturadas afetam diretamente o nódulo sino-atrial. Vejam, gente, o grande problema das gorduras é que elas aderem na parede dos vasos sanguíneos, é o que a gente chama de ateroma. Na medida em que a pessoa consome muita dessas gorduras, os vasos literalmente vão entupindo por dentro, né? Vão sendo obstruídos. Isto é o grande drama. A relação desse consumo de gordura com o infarto está nesse fato. Na medida em que as gorduras vão colando, aderindo, formando ateromas nas paredes das coronárias, que são as artérias que irrigam o coração, pode haver a possibilidade de obstrução total da coronária, o que vai levar à morte do músculo cardíaco, caracterizando o infarto do miocárdio. Então, a questão do consumo de gordura não está ligada à questão da regulação do ritmo cardíaco, que é uma questão nervosa. O problema ele é mecânico, portanto é falso a alternativa A. Vamos à alternativa B.
em resultados pouco eficientes, pois apenas o baixo consumo de gorduras saturadas e de colesterol, sem a prática regular de exercícios físicos, não reduz em nada a formação de ateromas que levam ao infarto do miocárdio. Bom, pessoal, não é bem assim. Claro que o ideal sempre é a pessoa ter uma dieta equilibrada, uma dieta saudável e a prática regular dos exercícios. Mas, na medida em que a pessoa não consegue ter essa prática regular de exercícios, o simples fato de ela reduzir o consumo de gorduras nocivas já é um grande ganho de saúde. Portanto, é falsa essa afirmativa B. Vamos à alternativa C. Numa alteração genética positiva das células musculares cardíacas, que se reproduziriam de forma mais equilibrada e saudável, reduzindo de modo significativo os casos de infarto do miocárdio. Gente, absolutamente nada a ver essa afirmativa. Células musculares cardíacas são células permanentes, elas não sofrem divisão, elas não sofrem mitose. Então não há maneira de uma gordura estimular essas células a sofrerem divisão. Então a alternativa é falsa, portanto. Vamos ao afirmativa D. Numa redução significativa do número de casos de infartos cardíacos, uma vez que a formação de isquemias nas coronárias seria reduzida. Opa, estamos aí diante de uma afirmação correta. Vamos à afirmativa E. Numa redução da produção de hormônios prejudiciais ao metabolismo do coração, o que reduziria significativamente as estatísticas a respeito de morte por infarto do miocárdio. Novamente, nós temos aí uma questão meio que absurda. Não existem hormônios que sejam nocivos ao nosso próprio corpo. Os hormônios que o meu corpo fabrica, eles são sempre positivos para o meu corpo. E as gorduras em excesso não têm nenhuma relação com as glândulas que produzem esse hormônio. Lembrando vocês que o problema da gordura é sempre o ateroma. A gordura vai aderindo na parede do vaso, obstruindo esse vaso, podendo levar à morte. Recapitulando então, a alternativa correta é a questão D, ou seja, a redução da gordura implica numa redução significativa do número de casos de infartos cardíacos, uma vez que a formação de isquemias nas coronárias seria reduzida. Vamos a mais uma questão. Os tradicionais óculos escuros que muitas pessoas usam nos dias ensolarados podem esconder perigos que a maioria delas desconhece. Apesar de nos proporcionar aquela sensação de conforto diante do excesso de luminosidade, as lentes de nossos óculos devem ser bastante eficientes na absorção de raios ultravioleta. O uso prolongado de óculos escuros que não sejam certificados por autoridades competentes pode trazer sérios prejuízos à saúde dos olhos, pois... E a partir daí, então, a questão vai se formar e nós vamos ter que analisar alternativa por alternativa. Antes de avançarmos, é bom nos darmos conta de uma coisa. O que está sendo alertado em relação a esta questão de óculos escuros não certificados? Vejam, na medida em que eu coloco um óculos escuro diante de meus olhos, a minha pupila ela vai se abrir, ela vai se dilatar. Na medida em que entra menos luz, o reflexo do olho é fazer com que a pupila se abra. E isso pode ser o problema do óculos escuro, se não for, claro, um óculos de qualidade. Porque se esse óculos não filtrar o ultravioleta, o fato de a minha pupila se abrir na presença do óculos escuros, significa que mais radiação ultravioleta vai entrar, o que pode causar sérios danos à córnea e às estruturas internas do olho. Então o princípio é esse. Vamos agora às alternativas, começando pela alternativa A. A falta de filtradores de raios ultravioleta nas lentes provoca um aumento na pressão do humor vítreo no interior do globo ocular, levando ao glaucoma. Ei, gente, não é bem assim. O glaucoma é um sério problema visual causado efetivamente pelo aumento na pressão dos líquidos internos do olho, o que causa danos muitas vezes irreversíveis aos neurônios da retina. Mas veja, o problema do glaucoma tem a ver com pressão de líquido e não com entrada de radiação ultravioleta pela falha da lente. Então a alternativa A, portanto, ela é falsa. Vamos à afirmativa B. A lente mais escura leva a uma maior dilatação da pupila, o que, por sua vez, leva a uma maior entrada de radiação nociva aos neurônios da retina, caso a lente não tenha filtradores ultravioleta eficientes e homologados pelas autoridades competentes. Então, gente, estamos diante de uma afirmativa correta. Essa é, portanto, assim, a grande importância de a gente dar muita atenção ao óculos escuro. Ele realmente tem que ter elementos filtradores para impedir justamente essa entrada excessiva de
radiação na medida em que a pupila se abre diante de um óculos escuro. Vamos agora à alternativa C. A lente mais escura leva a uma menor dilatação da pupila, o que, por sua vez, leva a uma maior entrada de radiação nociva aos neurônios do cristalino do olho, caso a lente não tenha filtradores de ultravioleta eficientes e homologados por autoridades competentes. Aqui nós temos duas falhas, né? Primeiro que no cristalino não tem neurônios. O cristalino é uma estrutura formada por proteínas, é uma espécie de uma lente biconvexa que tem a função de focalizar a imagem na retina. E segundo, é que o óculos escuro, uma vez que escurece o olho, o reflexo é a abertura da pupila e não o seu fechamento. Alternativa falsa, portanto. Vamos à alternativa D. A lente mais escura leva a uma maior dilatação da córnea, o que, por sua vez, leva a uma maior entrada da radiação nociva aos neurônios da retina, caso a lente não tenha filtradores ultravioleta eficientes e homologados por autoridades competentes. Temos uma falha aqui de novo. A córnea, ela não se dilata. A córnea é essa camada transparente que cobre a íris, que cobre o disco colorido do olho. Ela não se move no processo, né? A pupila que está por trás da córnea é que vai se dilatar ou não. Temos uma afirmativa falsa na afirmativa D. Vamos analisar a afirmativa E. A falta de filtradores de raios ultravioleta nas lentes provoca variações do foco da imagem sobre a retina, podendo gerar a miopia ou a hipermetropia no olho da pessoa que faz uso frequente desse tipo de óculos de baixa qualidade. Temos de novo uma afirmativa falsa. Gente, na medida em que o óculos ele não protege contra a radiação ultravioleta, é a retina que sofre a influência dessa radiação. As variações de foco estão ligadas a problemas de miopia e de hipermetropia, que não tem nenhuma relação com danos permanentes causados por radiação excessiva na retina. Recapitulando então, a alternativa correta é a alternativa B. A lente mais escura leva a uma maior dilatação da pupila, o que, por sua vez, leva a uma maior entrada de radiação nociva aos neurônios da retina, caso a lente não tenha filtradores ultravioleta eficientes e homologados por autoridades competentes.